pessoal, meu nome é Cristiane e hoje nós vamos tratar sobre um tipo de derivação, que é a derivação sufixal. As palavras, elas não surgem do nada. Há processos de formação das palavras. Um dos tipos mais comuns é a derivação sufixal. Vamos também tratar um pouco sobre um tema muito importante, que é o tema cidadania. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou passar um trecho da canção do Skank que se chama Pacato Cidadão. Observe. Ô pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Determinado que eu tenho, mas aqui é tudo menos gradeado. O que nós podemos inferir com relação ao título da música Pacato Cidadão? Inclusive, esta música está no álbum que se chama Calango, da banda Skank, que é uma banda formada em 1991 em Belo Horizonte. Pensando em Pacato Cidadão, o que vem à mente de vocês? Exatamente, algo parado, um cidadão passivo, um cidadão que não exerce cidadania. Muito bem, nós vamos tratar sobre esse tema cidadania mais à frente de nossa aula, mas agora nós vamos pensar sobre derivação sufixal. Observe. Uma palavra que aparece na música é a palavra cidadão. Essa palavra deriva de qual palavra? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra cidadão? Ela vem de qual palavra? Cidade. Exatamente. Então, cidade é a palavra que originou a palavra cidadão. Na formação das palavras, nós temos partículas. Uma partícula extremamente importante chama-se radical. Qual é a parte que contém o significado básico dessas duas palavras que nós vimos? Cidadão e cidade. Eu quero ouvir de vocês. Até qual letra nós temos o significado básico? Inclusive é um significado comum entre elas. Exatamente. Até a letra D. Então, cidadão e cidade tem um significado básico até a letra D. Essa parte que recebe o significado básico da palavra, nós chamamos de radical. E a partir do radical da palavra cidade, cidadão, nós podemos pensar em uma outra palavra, que é a palavra cidadania. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção aqui com relação a esse hífenzinho, ele indica que falta alguma estrutura na palavra. A essas estruturas que nós acrescentamos ao final do radical, chama-se sufixos. E quando nós unimos um sufixo ao radical, nós temos uma palavra. Então, nós temos aqui cidadania, cidade, cidadão. Outro exemplo, mundo. Mundo é uma palavra derivada ou primitiva? Primitiva. E dessa palavra primitiva, nós derivamos outras como mundano, mundaréu e mundial. Essas partículas que aparecem em azul são portadores de sentido que modificam o radical formando novas palavras. Então, da palavra primitiva, nós originamos aí outras palavras. O processo de derivação consiste em formar uma palavra derivada a partir de outra primitiva. Então, Brasil. De Brasil, nós podemos derivar brasileiro, abrasileirar, brasileirinho. Observe o radical. O radical é comum a todas elas. E a partir do radical foram acrescentadas estruturas. Inclusive, eu gostaria de fazer uma observação que a palavra abrasileirar
Nela houve o acréscimo de uma estrutura antes do radical. Aqui nós temos um caso de derivação parasintética, que nós vamos estudar em uma outra aula. E um outro exemplo é a palavra primitiva fogo. De fogo nós temos fogaréu, fogueira, fogão, fogareiro, fogoso. Isso, muito bem, foguinho. Exatamente. Então, da palavra primitiva, nós derivamos outras palavras, que são as palavras derivadas. E no caso de hoje, nós estamos estudando a derivação sufixal. Aqui nós temos casos de derivação sufixal, com exceção da palavra abrasileirar. Próxima tela. Quando um sufixo é acrescentado ao radical, tem-se uma derivação sufixal. Observe essas palavras: sufixo, sufixação, sufixal. Nós temos aqui essa parte fixa. Qual é o nome? Exatamente, radical. Acrescentamos os sufixos e temos aqui um caso de derivação sufixal. Inclusive, essas palavras, elas lembram o conteúdo e é um grande exemplo desse tipo de derivação. Observe mais um trecho da canção. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade. Sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Tanto o sufixo quanto o radical são chamados de morfemas. Morfemas são partículas que estruturam as palavras. Observe essas duas palavras que aparecem na canção. Sujeira vem da palavra primitiva sujo. Amizade vem da palavra amigo. Inclusive, essa palavra primitiva, ela foi alterada em sua palavra derivada, porque o G passou a ser Z. Casos raros, mas que ocorrem. A palavra sujeira e a palavra sujo, elas possuem o radical e o sufixo. Tanto o radical quanto o sufixo são chamados de morfemas. Próximo slide. E no casamento olha a felicidade, duas fotos dizendo se aboliu a escravidão, do caboclo brasileiro, numa educação, dava dinheiro. Outros exemplos. Nós temos aqui exemplos de palavras derivadas e palavras primitivas. As palavras derivadas estão em negrito. Consertar vem de conserto. Felicidade vem de feliz. Cinzento, de cinza. Escravidão, de escravo. E educação, de educa. Então, nós temos aqui palavras derivadas a partir de palavras primitivas. Agora, eu gostaria que vocês derivassem palavras a partir dessas palavras primitivas, por derivação sufixal. Então, plano, planejamento, planejável, luz, luzeiro, luminoso, muito bem. Cabeça, cabeçote, cabecinha. Limpar, limpador, limpeza, limpável. Muito bem, ótimo. Parabéns. Agora eu vou propor uma atividade para vocês, para que nós venhamos pensar um pouquinho sobre o tema cidadania, como também sobre o tema gramatical, derivação sufixal. As palavras são submetidas à vontade humana para representar o mundo. A partir disso, escreva uma pequena reflexão sobre a relação entre o poder das palavras no exercício da cidadania. Depois, sublinhe aquelas que aparecem por derivação sufixal
entre 7 a 10 linhas. Vocês vão fazer no caderno, eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês realizarem essa atividade. Logo após, eu gostaria de ouvir as reflexões de vocês. Eu vou colocar a música, o vídeo do Skank de maneira completa e vou também trazer, a partir dos exemplos que aparecerem nos textos de vocês, alguns exemplos de derivação sufixal. Nós vamos apontar na lousa. E para fechar esse momento, eu gostaria de deixar uma reflexão que muito enriquece a esse tema, que é uma citação de Fernando Pessoa. Próximo slide, por favor. Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Obrigada.